Fala galera, estamos aqui em mais um super episódio do PHcast, uma convidada de fora que está aqui em Maringá e obviamente aproveitar essa viagem para extrair conteúdo aqui poderoso de uma pessoa muito especial na minha vida, nos meus negócios e de muitas outras pessoas também. Começamos cedo hoje essa gravação, né? Porque daqui a pouco a gente já está lá de novo com o time. Pessoal, estou aqui com a Claudiane Reis, do Pará, que virou mineira e hoje está morando em Goiânia e hoje aqui em Maringá, fazendo um trabalho maravilhoso na Organi. A Claudiane Reis, com formação em administração de empresas, MBA em marketing estratégico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA em gestão estratégica de pessoas, que é o tema que a gente vai abordar bastante aqui hoje, e um currículo vasto aqui, a questão da especialidade em inteligência sistêmica, familiar e organizacional, que eu acho que é uma outra vertente que a gente vai abordar aqui, extremamente importante, certificada para mapeamento da capacidade cognitiva pela Refine. Acho que vai ser umas 3 horas, hein, Claudiane, esse episódio aqui. Já foi facilitadora do programa Empretec do Sebrae e está hoje atualmente diretora da Vicali Consultoria, que é esse trabalho que a gente está implantando aqui na Organi, que é um projeto de 10 meses. E quando acabar esses 10 meses, eu vou te trazer outro trabalho, que eu não quero mais ficar distante de você, não, tá? Claudiane, bem-vinda. Obrigada. O propósito do PHcast é trazer convidados especiais a quem eu tenho acesso e que sei que tem muita capacidade de transformar os negócios, as pessoas, enfim, trazer um alinhamento sempre necessário, e você, com a tua habilidade, com o teu conhecimento, com a tua calma, com o teu trouxe para a gente assim, uma calma no momento de muita angústia, porque a gente tinha desafios e buscávamos entender, entregando o nosso melhor, trabalhando muitas e muitas horas por dia e não conseguindo sair do lugar, só aumentando os desafios. E aí a gente começou a fazer um trabalho e vai trazendo toda uma paz, uma calma, um entendimento para todas as camadas ali da companhia. E aí a gente vê a potência que é ter uma pessoa com muita habilidade na comunicação, com um alto grau de conhecimento. E é isso que a gente vai abordar aqui. Tantas perguntas aqui que eu não sei nem por onde começar. Eu acho que a gente podia começar, Claudiane. A gente vai falar de negócios, pessoas e metodologia. No mundo dos negócios, qual o erro mais comum que você vê líderes cometendo? Olha, falar em erro, acho que é uma coisa assim muito limitadora, né? Porque cada empresa ela tem seu contexto, cada empresa ela tem a sua história, a sua estrutura. Então, falar que é errado é você condicionar isso a um modelo único do que é ideal. E isso não é, de fato, a maneira correta de olhar para isso, sabe, Paulo, aos meus olhos. Mas eu percebo muito equívoco, pela minha experiência até aqui, né, são mais ou menos 25 anos no contato com o mundo corporativo. Na maioria das vezes, assim, algo que eu gostaria muito, se eu pudesse intervir e fazer uma mudança dentro das organizações, era na capacidade de compreender que o óbvio não existe. O mundo evoluiu, a tecnologia chegou, as pessoas estão conectadas, está um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, informação na palma da mão, mas a necessidade de trazer a clareza através de fatos, dados, informações, direcionamento, né, ainda é algo que fica como lacuna dentro das organizações. A liderança ainda olha para as pessoas numa expectativa de que elas tenham a capacidade de perceber no abstrato, né, no subjetivo puro e simples, aquilo que é esperado delas. Enquanto hoje a ciência, né, tantos estudos mostram que nós temos camadas diferentes na forma como as pessoas interagem a ponto de compreender o que é esperado delas e entregar o resultado efetivo. Isso significa que há camadas que você precisa de um direcionamento muito concreto, muito claro, muito pré-estabelecido através de regras, de diretrizes, de processos, de receita do bolo mesmo. À medida que esses níveis vão mudando, é claro, isso vai entrando numa capacidade maior de abstrair daquilo que é como se disséssemos ali, a capacidade de enxergar que pingo a letra. Mas isso está no nível da estratégia
é alcançável por muitos poucos, sabe? E ainda tem essa percepção. Então, acredito que isso dentro das organizações precisava ser melhor percebido, sabe? De se gerir sem essa perspectiva de que o óbvio existe, que as pessoas sabem o que elas precisam entregar. Acho que Nossa, isso tem que estar muito você claro. completou, não, você teve um convidado aqui, o professor Nailor Marques, que foi meu professor há 33 anos atrás, um grande intelectual, de fato, de literatura, uma inteligência, participou já de um encontro nosso esse ano das lideranças, e ele falou aqui, o óbvio tem que ser dito e o simples tem que ser feito. Que é até uma frase que eu tenho usado muito, porque eu inclusive, vivi isso, vivo, às vezes, aquilo que a gente fala para uma pessoa, sai, você acredita que ele é capaz, ele também acredita que é capaz de fazer, não está falando para te sacanear, ou sabotar, ou pegar um trabalho, e nada acontece, né? É óbvio, sim, mas você falou, né? E ele trouxe até o caso da zeladora, tipo, óbvio tem que ser dito, a pessoa tem que chegar e tem que falar assim, tem que limpar o banheiro, tem que fazer isso, tem que ser dito, né? E a gente vê que a falta da clareza da comunicação ou do entendimento e até da capacidade, às vezes, né? Que, na verdade, para você é óbvio que o cara é capaz, o cara não é capaz e vai dar BO. É fato, né? E algo muito interessante é que, por vezes, nós temos a expectativa de que o resultado que é buscado à frente, ele é possível ser alcançado só com o que se tem na memória, né? Então, vamos dizer no caso da liderança. A liderança, ela recebe ali um liderado, um profissional que tem que conduzir ao resultado, e o simples fato de eu olhar para o currículo dele, olhar para a trajetória anterior dele, é como se eu tivesse a sensação, mesmo que ele seja contratado para o mesmo cargo que ele estava numa empresa anterior, e eu vou colocá-lo nesse mesmo cargo na minha empresa. Eu tenho a sensação que a experiência anterior dele define tudo o que ele tem que fazer dentro da minha empresa, e não é assim. Cada empresa ela tem sua estrutura. O simples fato de eu mudar de time, de mudar de relações interpessoais, de onde eu estava, e aí vem cultura, vem estratégia, vem tudo mais, né? Recursos, tudo. Tudo que está envolvido nisso. Você falou, só a relação interpessoal já transforma. Só a relação interpessoal já mudou, né? Pensando em recurso, que recurso que tem para fazer? Quer dizer, você performa num lugar porque você tinha autonomia, liberdade, capacidade de tomar decisão. Lá você não vai ter, você não vai conseguir entregar aquilo. Você olha assim, olha, tá performando maravilhosamente bem. E muitas vezes no trabalho de hunting vai lá e busca, né, esse profissional e coloca dentro da sua empresa. E aí o líder não dá o direcionamento adequado. Por isso, não adianta, não vai... E você falou de hunting, né, que faz um trabalho espetacular, assim como muitas psicólogas de recrutamento e seleção, né, quando se fala de headhunter, hunting, tem algumas denominações que o pessoal fala diferente e... É o caçador de talentos. Que é o caçador de talentos, que é uma camada já alta, né, que você acha que vai vir um cara... Né, e é um investimento que é feito, né, significativo, 15, 20, 30 mil, 40 mil. Esse tempo atrás eu estava falando com uma pessoa que era para um cargo de 20 mil reais, ela queria 2 salários para fazer esse. Então, ou seja, é um investimento, mas claro, né? E aí eu quis falar do Headhunter porque a gente sabe, a gente conseguia acessar através do Dr. Décio, né, que me indicou você, depois a gente vai lá no final, a gente fala do Dr. Décio, e que tem uma equação, né, que é do CAT, né, que é a capacidade atual do trabalho. Você falou agora há pouco aqui do currículo, da experiência anterior, e naquela equação, dos 4 pilares da equação, tem mais 2 fórmulas depois. Essa do currículo é a 6ª que eu vi, que eu lembro. Experiência vivencial. Que também é complementar, mas que é a equação completa, né? Mas se a gente ficar naqueles 4 pilares ali, que eu acho que é bacana a gente falar aqui também, que é onde os caras, os headhunters, os caçadores de talento não gostam, né? Porque eles trazem um cara que supostamente é o gerente da Mercedes para ser o gerente lá da BMW, e pela experiência, pelo currículo, pelo posto, pelo conhecimento da área, tudo, parece que está tudo pronto, faz essa movimentação e dá tudo errado, paga caro e dá tudo errado, e não é nem o dinheiro que perdeu de salário ou de remuneração, é o tempo e o que acabou não acontecendo. E a Refine, que é um instituto, né, fundado pelo Dr. Décio, ele criou uma equação e um método para poder fazer uma avaliação maior das pessoas, né? E nessa equação,
que eu acho que é onde a gente bacana abordar. Então, como é bacana, o Red Hunter já trazia uma pessoa e você tem uma metodologia hoje para complementar, mais eficaz. E eu lembro que você comentou que, acho que em um case ali, um Red Hunter tinha encaminhado 10 currículos ali, 9 currículos para uma contratação, e os 9 foram reprovados, né? Reprovados assim, inapto, né? A pessoa tem habilidade, tem competência, um grande profissional, mas para aquela função, para aquele momento, porque é requerido, ele não está pronto, né? E eu achei fantástico a questão dessa equação que traz, que o primeiro dos 4 pilares é a cultura organizacional, o segundo, o CH, que é o conhecimento e as habilidades, o terceiro é a maturidade emocional, né? Não é inteligência, bacana esse termo, maturidade emocional, e a cognição, capacidade que vai nesse horizonte temporal. O que isso, de fato, você vê que tem um poder de transformar os negócios? Na verdade, é isso que a gente está até trazendo para a Orgânia através da gestão da complexidade, e essa equação vai ser um pilar nosso, né, para contratações por hora ali já. A gente já tem feito, né, e como isso é, de fato, muito relevante para atender aquela necessidade. E tudo se completa, né? O processo seletivo é legal, o Red Hunter é legal, mas com essa metodologia... A variável do horizonte temporal, porque as outras variáveis da equação, na realidade, elas sempre foram percebidas e trabalhadas pelo RH como chá, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, num pouquinho mais aprofundado, quando nós falamos de observar de verdade o fit cultural, né, dentro das organizações, que é aquele nível de comprometimento com os valores da organização. Depois a inteligência emocional, e eu gosto muito eu traduzi isso para a maturidade emocional, porque eu acredito que é isso, assim, na forma como eu consigo interagir a partir da gestão das minhas emoções com o meu papel enquanto profissional. Isso requer uma maturidade que muitas vezes não está nem vinculado à questão de idade pura e simples, né? E essa equação ela é complementada pelo horizonte temporal, que é uma variável derivada, né, de um estudo feito por Elliot Jackson, um canadense. Isso está lá presente na questão da teoria das restrições, enfim, tem uma série de coisas, requisitos organizacionais. Ele fez um trabalho muito profundo. E o horizonte temporal, ela é uma variável muito significativa e, assim, disruptiva dentro da gestão de pessoas, porque é como se nós disséssemos, dentro do planejamento estratégico, há sempre uma reflexão, né? Que as decisões elas precisam ser tomadas, o planejamento precisa ser feito a partir da experiência vivida, do que você tem até ali. Então a gente chama que é a visão de retrovisor, é o que passou, aquilo é referencial, até para eu estruturar como é que eu vou daqui para frente. Mas que na realidade o seu ponto de determinar até onde você vai chegar é farol, né? O que eu tenho pela frente, a distância que eu tenho que percorrer e a clareza que eu tenho disso. E o horizonte temporal, comparado a isso, é como se nós disséssemos assim: o conhecimento, ele é algo fruto daquilo que você tem adquirido. Então, ele é a imagem do seu retrovisor. Eu li, eu vivi, eu experimentei, eu aprendi. Isso é o conhecimento. O conhecimento, ele te dá uma capacidade de resposta. Então, quanto mais eu sei, mais hábil eu vou ser em responder alguma coisa. O horizonte temporal, ele te dá a capacidade de perguntar. É assim, mais do que saber o que responder, é o quanto eu sei perguntar o que eu preciso perguntar. Se você chega num ambiente em que você não tem pleno conhecimento, você não viveu, você não experimentou, você ainda não sabe, a capacidade de perguntar é que vai abrir o caminho, as portas para você chegar onde você quer chegar. É como se nós estivéssemos falando que essa variável é muito significativa para ser avaliada na composição de um perfil profissional, porque ela consegue, né, tecnicamente, metodologicamente, utilizando como base essa capacidade cognitiva, mensurar esse grau de habilidade que aquele profissional tem para interagir com aquilo que ainda está por vir. E aí nós temos que entender que nesse movimento tem a percepção. Por que é horizonte temporal? É a capacidade de perceber, de enxergar aquilo que provavelmente ainda nem aconteceu dentro do processo de trabalho, mas que é necessário para que eu possa ter atitudes proativas, antevendo atuações para evitar que problemas aconteçam.
ou, dependendo do grau desse horizonte temporal, prover soluções alternativas, criações, inovação, que de repente nem o mundo sabe que precisa. O maior exemplo disso foi Steve Jobs, né? Steve Jobs, um cara de horizonte temporal, assim, né, fora de base, talvez um dos maiores. Ele conseguiu perceber uma necessidade da humanidade e sincronizou tudo isso numa forma de produto que o mundo nunca mais foi o mesmo. Não, foi extremamente disruptivo quando exatamente, saiu o primeiro iPhone. Exatamente. Então, quanto mais alto esse horizonte temporal, e ele não é uma variável que você... eu quero ali buscar todo mundo que tem um horizonte temporal muito alto. Não, ele precisa ser plenamente adequado aos desafios reais de cada cadeira dentro de uma organização. Se eu estou falando que eu estou falando numa organização multinacional e eu preciso contratar um estrategista, que é aquela pessoa que vai ter no campo de visão dele toda a interface que existe entre os mercados, né? Entre os contextos, entre a macrovisão. Eu falo que a visão de drone, ele está lá em cima enxergando todo o movimento da organização a partir de todos os seus pontos de atuação e localização. Imagina qual é o horizonte temporal de uma pessoa dessa. Agora, se eu estou falando de quem está administrando uma empresa familiar, menor, com uma operação curta, simples, direta, objetiva, onde ele tem tudo ali aos olhos dele, por que eu vou buscar um horizonte temporal de quem está numa altura de enxergar uma empresa de complexidade multinacional, né? E o horizonte temporal nos ajuda a isso. Por isso que ele é buscado de acordo com os desafios muito claros definidos para cada cadeira dentro da organização. Pode ser do zelador da empresa ao CEO, ao nacional, ao internacional, ao estrategista, ao analista, enfim. Ao assistente coordenador. A gente começou, acredito que há uns 3 anos na companhia, a fazer o DOR, né, que é o descritivo ocupacional orientado a resultado, que na verdade é o que tem que ser feito dentro da companhia ali, e o conjunto de habilidades e de competências necessárias, mas o que a pessoa tem que fazer, então, de uma forma bem estruturada, desde a zeladora, do assistente, do supervisor de logística, do vendedor. E aí a gente viveu, obviamente, em 5 anos, que a gente tinha 30 funcionários quando chegou a pandemia. Aí a gente teve que tomar decisões difíceis e também estratégicas também, porque tinha muita gente que já estava ali, que não tinham mais que estar ali, pelo novo caminho que a empresa estava seguindo, foram importantes até ali, mas ponto. Nossa história era outra dali para frente. E aí de 30 fui para 7, de 7 para 100. Vamos falar, óbvio que aí, né, um crescimento muito acelerado em cidades, estados diferentes, com um produto que está do outro lado do planeta, crescendo, descrevendo cargo, descrevendo processos, implantando, tendo dificuldade do que a gente desenhava, chegar na ponta, enfim, trocando pneu com o carro andando. E você ontem me falou até, né? Não, é abastecendo o avião no ar de ponta cabeça. Né? E essa, às vezes, é alguns dos dias dos empreendedores ali, né? E como fazer aquilo que você sabe como tem que ser feito, que você criou o teu produto, criou o teu mercado, tem relacionamento, tem estoque, tem margem, e o negócio não está dando certo, né? Aí você vai ter que olhar essa equação, né? Que é isso que a gente está desdobrando dentro da Organi, que é uma implantação de um RH estratégico, né? Também, que é para cuidar do negócio e também não cuidar das pessoas, né? Mas dar todos os subsídios para os líderes poderem cuidar, e, paralelo, você também implantando essa gestão da complexidade. Aí, nessa equação, que tem o descritivo de cargo, a gente está fazendo atualmente até uma revisão, né? Porque eventualmente faz tudo aquilo, precisa de tudo aquilo, porque senão você vai ter que contratar uma pessoa X. E aí a gente vai fazer até agora, a gente já fez algum mapeamento, né, dessas cadeiras, porque a gente vê que tem alguns gargalos operacionais, algumas coisas que não conseguem sair mesmo com um planejamento, mesmo com uma direção clara e comunicado, as coisas não acontecem, né? E aí, às vezes, você começa a apontar dedo, começa a perder a paciência, começa a ter prejuízo ali em algumas áreas da companhia. E a pessoa é boa, a pessoa é querida, a pessoa te ajudou a chegar até ali, né? Mas você trouxe um CRM, você trouxe um ClickUp, você trouxe outras ferramentas. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade de aderir à tecnologia, enfim. E aí aumenta, né, a atribuição ali
da função atual de trabalho. E como é importante esse mapeamento, né? Sim. E nesse mapeamento, Claudiane, que é feito pela Refine, e você é certificada pela Refine nessa questão desse mapeamento, tem como depurar como que é feita essa capacidade cognitiva da pessoa, desse horizonte temporal? É muito profundo, é muito técnico? É profundo, é técnico e é um estudo científico longo, né? Então, assim como o mundo da gestão de pessoas, não só da gestão de pessoas, acho que todo indicador, vamos falar de seres humanos, né? Por exemplo, como é que se chegou ao índice da glicose? Como é que se chegou ao índice do colesterol? O indicador, né, do que é o parâmetro que diz se você está alto, se você não está, se você está adequado, se você está abaixo. A mesma coisa do coeficiente de inteligência, chegou, né? A mesma coisa no caso do horizonte temporal. É profundo, mas existe uma metodologia cientificamente testada e que, assim como inúmeros indicadores, né, dessas competências humanas, sejam comportamentais e sejam técnicas, elas foram sendo aprimoradas através de ferramentas, o horizonte temporal também. Por exemplo, você tem o Big Five, que é uma ferramenta muito conhecida internacionalmente, que consegue mapear e estruturar, vamos dizer assim, a parte dos seus 5 fatores focados no pilar emocional. Que é o Big Five é os 5 pontos fortes, isso. Né? Descubra seus 5 pontos fortes. E aí você tem um monte de outras, né? Vamos falar do DISC, que é muito conhecido, por aí vai. Dessa mesma forma, hoje já se trabalha uma estruturação da medição desse horizonte. Ele não é nada mais, nada menos do que uma variável pouco difundida, pouco conhecido no Brasil, é uma metodologia canadense. A Refine vem desenvolvendo esse trabalho, eu não sei te assegurar o tempo certo, mas seguramente foi aí possivelmente de 2010 para cá que o Dr. Décio vem aprimorando isso, né? Ele é um estudioso do comportamento humano e é uma pessoa, assim, impressionante o nível de conhecimento e habilidade no mundo da gestão. Então, ele pegou isso tudo e reuniu e estruturou a metodologia Refine, que tem, dentro dessa equação, esse foco no horizonte temporal como uma variável diferenciada daquilo que habitualmente as empresas conhecem dentro da gestão de pessoas. Porque... Nossa, eu trouxe uma clareza agora, sim, extraordinária. Isso. E que também não é mensurada com muita clareza, com muita didática, com muita ciência. Um método científico, exatamente. Né? Com muita e o Dr. Décio é a pessoa mais inteligente que eu conheço da minha vida. Ele é. E olha que eu tive acesso aos 48 anos, então, né? Muitas pessoas extraordinárias na minha vida, pela minha jornada profissional anterior, que foi em cartório, então, quero ou não, no tabelionato de notas, você atendia grandes empresas, grandes empresários, o G4, há 4 anos que estou lá no clube, então, pessoas do Brasil inteiro, de faturamentos bilionários, de caras estratégicos, de cara diferente, né? Mas o Dr. Décio, naquela simplicidade extrema. Ele é singular. Eu fui almoçar com ele. Bom, a gente se conectou no dia que eu mandei mensagem, ele estava em São Paulo, e eu queria tomar um café com ele. Ele falou, vamos almoçar às 11 horas, vai em tal lugar. Fui lá, aí ele começou a almoçar, você não vai pedir? Eu falei, não, eu quero só ouvir, depois eu almoço. Você vai embora meio-dia, eu almoço depois. E aí ele passou a ter o contato, quando eu falei para ele já tinha feito um trabalho anterior, e a gente não tinha conseguido ter muita eficácia na implantação ou na leitura. Eu acho que assim, a gente vai vivendo algumas fases, né, dentro do negócio e até mesmo do desenvolvimento pessoal. Tem hora que você tem uma ferramenta muito poderosa, um resultado muito poderoso, mas e a sequência, né? E os rituais de mudanças, de implantação, ou colocar aquilo como um plano de ação prioritário para poder resolver, porque às vezes você vai pagar um outro incêndio, você vira aquele bombeiro ali para outras coisas, quando viu, passou um ano, a gente não tinha saído do lugar. E tinha sido exatamente um ano, de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, quando ele passou a ter o contato. E o Dr. Décio é a pessoa que eu sou muito grato por ter, inclusive, hoje me considero amigo dele, porque você puder ir no almoço com ele, né? Você tem relacionamento pessoal. Que é médico, que abandonou mais de 20 anos a medicina, virou um cientista de pessoas aí, criando metodologias fantásticas e que entende de negócios mais
mais que os maiores empresários e empreendedores que eu conheço. Ele faz trabalhos brilhantes, né, em grandes grupos, BTG, JBS, de mudar com essa metodologia dessa equação, de fazer o mapeamento das cadeiras e das pessoas, de mudar a EBITDA de uma grande planta fabril, vamos falar uma JBS, de 15% para 25% sem expandir a fábrica, fazendo mudança de cadeiras estratégicas, pontuais, né? Certeiras. Assim, o impacto que isso tem para os negócios, né? A segurança, a saúde financeira que os negócios precisam ter para cumprir com as suas obrigações e também entregar para quem está lá dentro, né? O seu resultado, até porque todo mundo também tem uma vida, todo mundo tem família, todo mundo tem seus objetivos. É um impacto, assim, por uma cadeia, acho que multiplicada por milhares e milhares de fatores positivos. Com né? certeza. Então, Dr. Décio ainda tem que pegar ele e trazer ele para gravar um podcast lá em São Paulo. Agora ele está morando em Valinhos, já estou sabendo, ele me falou. Daqui a pouco eu vou convidá-lo aqui também. Tá? Um beijo, Dr. Décio. E você falou de ferramenta também. Tem uma outra ferramenta que depois, eu não sei se eu compartilhei com você, de uma amiga minha de Porto Alegre, a Mariana Webel, que também me ajudou lá em dezembro a estruturar, inclusive, alguns descritivos de cargo para uma nova operação que a gente estava montando. Foi bem importante ali no momento. Comigo, ela tem uma ferramenta chamada Grow. E muito boa também, não usei, porque não é a minha especialidade da área de comportamental, mas muito famosa e muito recomendada e muito eficaz. A Mariana Amigona lá do G4 Club, uma gaúcha que adoro muito. Um beijo, Mari. Obrigado por tudo. Claudiane, você falou do horizonte temporal. Então, esse horizonte temporal nessa equação dá, eu vi em algumas análises que a gente fez, o horizonte temporal de 5. O 5 é 5 meses, 8 é 8 meses, 9 é 9 meses. Por isso que você falou daquela capacidade do cara enxergar aquilo que nem está previsto ainda no cenário atual da operação. É porque a estruturação, né, do horizonte temporal, ele vem por aquilo que nós chamamos de estratos. Então, você tem dentro da organização uma camada onde estão profissionais cujas funções exigem execução. Aquela não é uma função analítica, ela não é uma função de planejamento, ela não é uma função estratégica. O que na estrutura mais simples conhecida dentro das organizações seria a camada operacional. Essa é uma camada que as tarefas a serem executadas exigem uma capacidade de percepção que vai aí no máximo até um mês, por exemplo, porque está tudo tão claramente definido e são processos, né, executados ali no nível do dia a dia. Quando você vai para um estrato 2, que já são as camadas chamadas aí do nível mais tático, né, dentro da organização. De 1 a 5, a gente está falando de uma escala de 1 a 5. Primeiro de uma semana a um mês, né? Depois... tá. É que eu misturei com a... porque não são níveis. Sim, Aqui não tem nível, não tem nada. A gente depois tá falando... eu misturei o nível com aquela questão daquele funil que tem. Para resumidamente, a metodologia ela estrutura em níveis dentro da organização. Então, você tem a camada de execução, você tem uma camada que requer horizonte temporal com capacidade de diagnóstico, a terceira camada, a capacidade horizonte temporal com capacidade de eficientizar, no quarto nível, de sincronizar, do quinto nível acima, de inovar. Então, quando você fala executar, é a operação. Quando eu vou para diagnóstico, é a turma da análise, entende? Aquele pessoal que, qualquer que seja a função que ele esteja, se ela é uma função que vai exigir uma capacidade analítica, ele está no nível 2. E depois eu vou para o nível 3. É uma capacidade de eficientizar aquilo que, por algum motivo, dentro do processo de trabalho, está perdendo eficiência, melhoria. Né? Então, e eu não eficientizo olhando pontualmente. Se eu tive um gargalo num processo, para eu criar um novo nível de eficiência nele, eu preciso perceber a interface dele com outros processos para que eu possa ter uma atuação, porque senão eu conserto um ponto em específico e esqueço que da maneira como eu estou consertando esse ponto pode ter um impacto em outros pontos. Então, eu já tenho que ter uma visão ali um pouco diferenciada. Será que alguém vive isso nas empresas? Será?
Quando a gente vai para um nível 4, nós estamos falando de um horizonte temporal apto a sincronizar. Então, já não é mais a interface de um processo, é a interface de setores, de processos, de unidades de negócios, né? Uma coisa é eu sincronizar um processo dentro do mesmo departamento ou, no máximo, vamos dizer assim, da empresa dentro daquela unidade. Exemplo disso é a logística bem feita. Quando a gente fala num processo de logístico de fato eficaz, ele é um processo que tem que estar sincronizado com uma série de outros processos. Muitas vezes, para você pensar na eficientização de um processo de logística, você tem que estar muito atento, desde o processo da compra, da chegada do produto, da armazenagem, da capacidade de expedição, da venda, isso tudo tem que estar conectado. Não adianta eu ter uma estrutura logística teoricamente muito boa, mas eu não conseguir sincronizar todas as pontas que impactam no meu processo logístico. Quando eu chego lá no nível da inovação, opa, agora é a hora de, mesmo que seja um nível de inovação conceitual, como é que eu promovo, né? De alguma forma eu consigo antever aquilo que eu preciso fazer para sair na frente com um produto ou uma linha de serviço que faça diferença no mercado dentro do meu segmento. Essa pessoa ela precisa estar antenada com uma tendência que às vezes nem é só perspectiva. Ela não é fato ainda, né? Ela é perspectiva. Nossa, clareza absurda que você foi. Nível 1, execução. Nível 2, análise. Nível 3, eficientização. 4, sincronização. 5, inovação. É lógico, tem níveis acima disso, né? Segundo o Décio, dentro da especialidade dele, me parece que o máximo que ele já conseguiu mapear até hoje foi o nível 6, se eu não me engano, 6 ou 7. O dia que eu fui levar ele no aeroporto aqui em Maringá, que obviamente eu trouxe ele para cá, que era uma terça-feira, mas eu já fiz um voo para ele chegar na segunda, meio-dia, para passar a tarde com ele, né? Aí a terça foi um dia inteiro com a gente, e na quarta também o voo era depois do almoço, suguei ele pela quarta de manhã, eu sou muito desse estar junto, funciona muito, consigo absorver muito. E aí eu lembro chegando no aeroporto, falei, Dr. Décio, Elon Musk, qual o nível desse cara? Ele falou, 8. Então pronto, já tem mais um aí no portfólio dele. O que eu queria te falar, que eu vi um gráfico a primeira vez numa plenária lá no G4, quando eu tive o primeiro contato com o Dr. Décio, que você até apresentou essa semana, desses 5 níveis, existe um percentual da população, né, para cada uma desses níveis. Eu lembro que abaixo do 1 é 13%, né? Não sei se é porque 13 não vou entrar em política, mas talvez já seja até uma sinalização. Mas de 100% da população, 13 já são excluídas ali, vamos falar, dessa capacidade de executar algumas dessas tarefas aqui. Eu não diria excluído. É porque, como existe a ciência, a pesquisa, ela conseguiu estratificar, nós também sabemos que existem pessoas e profissionais que têm uma capacidade ainda abaixo do nível de execução. Mas não significa exclusão. Eu vou te dar um exemplo. Até a própria metodologia tem isso como história. Certa vez havia uma indústria de medicamentos manipulados. E eu não sei exatamente por que motivo, o processo requeria que o fechamento dos potes fossem feitos à mão. O fechamento dos potes de medicamentos não poderiam ser feito utilizando máquinas. Qual é a pessoa que se dispõe a ficar o dia inteiro fechando potes manualmente? E, teoricamente, o grupo que se adequou a essa função, que ainda estaria no subnível da execução, foram pessoas com altíssimo grau de autismo. Ele se permitia um processo totalmente repetitivo por um longo tempo e aquilo era prazeroso para ele. Sim, fantástico. Então não existe um processo de exclusão. Não, maravilha. O que precisa haver é a adequação. Agora tem esse percentual mesmo. Vou ver se eu lembro de cabeça todos eles, mas eles foram percentuais que nível 1. Percebidos na metodologia a partir da pesquisa científica que originou o método no Canadá. E que espelhado numa percepção
das experiências vividas até aqui no Brasil, ao longo desse tempo todo, né, fazendo essas medições, não se percebe muita diferença, não. Nível abaixo do execução, né, é o 13%, execução e diagnósticos, cerca de 40%, 40% execução, 40% diagnóstico. Quando a gente vai para eficientização, cerca de 4%, pouco mais que 4%, e à medida que isso vai subindo, quando eu vou para um nível 4, eu já estou falando de 0,5%, 0,5%. Quando eu vou para o nível 5, 0,038%, se eu não me engano. Acho que 0,07, eu acho que é, ou 4. Esse é o 2. Seria... O 5. Aliás, o 5. Ah, não, 5, né? O 4 que eu tô falando. Aí quando a gente vai pro 5, isso vai se tornando ainda mais escasso. 0,07. E se a gente parar para pensar assim, quantos por cento, a olhos nus, aquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia do relacionamento dentro das organizações, né? Quando você olha para a estrutura dentro da organização de pessoas mesmo, quantas pessoas trabalhando ali, vamos pegar uma organização de, sei lá, 200, 300, 400 pessoas indiferente. Quantos teriam condições de sentar na cadeira de estratégia de inovação da empresa? Aí a gente começa a ver que realmente faz sentido. Não precisa ir tão profundo no estudo da metodologia se você não quiser. Na nossa realidade cotidiana, é possível perceber que certos níveis de profissionais, de competências profissionais, elas são mais raras mesmo, porque à medida que elas vão, que esse nível vai subindo, você vai também subindo o nível da equação. Então, um profissional, para ele sentar numa cadeira nível 5, que é uma cadeira de execução, a equação dele, ela tem que estar num nível. Você não inova dentro de uma organização porque você é um cara de visão futurística. Você inova porque você tem um conhecimento muito profundo de contexto, isso é CH, de todo o contexto que a organização atua. Então, nós estamos falando aí de contexto social, econômico, político, né? Tudo que o marketing consegue englobar é uma das visões que precisa ter. É uma pessoa que precisa ter um alinhamento cultural muito grande para saber como é que essa organização vai se posicionar. Então, a equação dela, ela não dá um estrategista que vem de fora e não conhece nada da cultura da organização, não tem ideia nenhuma, como é que ele vai criar alguma coisa que represente valor para aquela organização a partir de como ela se posiciona no mercado culturalmente? Ele não dá conta de fazer isso. E além, é claro, de tudo que ele precisa ter de conhecimento técnico a respeito do que ele vai fazer, se é na área de tecnologia, se é na área, sei lá, hard de skill e isso, soft skills tudo junto. Então você imagina que ela é uma equação que tem que estar impecável, impecável. Todos os índices daquelas variáveis da equação dele tem que ser muito altos. Ali sim eu preciso, às vezes, de um conhecimento quase científico, né? E eu lembro também que em algum dos resultados, né, que a gente tem depois da devolutiva pela Refine, por você, complementar ali quando a gente faz análise, e também alguns em especiais, o Dr. Décio também entra, depende do grau da necessidade da gente para alguns postos ali mais estratégicos, que a gente ele fala, eu tô com 48 anos, ele fala, no caso tinha uma situação, ele trouxe ali, Paula, essa pessoa está com 50, essa vaga, essa pessoa tem que estar pronta, porque com 50, para desenvolver novas habilidades, o tempo é maior, né? Então, para isso que você quer, uma loja que está abrindo, essa pessoa tem que estar pronta, porque tem que chegar e já colocar para rodar com todo esse conjunto. Ou se você quiser esperar 6 meses, 1 ano, para essa pessoa ser treinada e estar apta ali, talvez, para aquelas habilidades. Tem essa curva de 50 anos, começa o platô, assim, a curva de aprendizado diminui bastante significativamente, Claudiane? Eu não tenho embasamento científico a esse nível para falar assim, qual é o grau que isso diminui ou não. O ser humano é natural em todos os aspectos pelos quais ele for observado, que num determinado patamar, nós brincamos muito assim, né? O ser humano brinca muito que dos 50 ladeira abaixo, né? A gente tem mania de dizer isso. Eu acho que os 50 traz um outro conjunto de acervo, de experiência que é intransferível para um cara de 20 anos. O que a metodologia fala
é que essa curva potencial, ela acompanha uma proporcionalidade com a sua idade, né? Uhum. Então, as medições, isso é tudo, né? Isso é a mesma coisa de conhecimento. Se você tiver uma régua para conhecimento, o conhecimento que você tem aos 20, aos 50, seu conhecimento acumulado é outro. A mesma coisa é o horizonte temporal, Não, né? e a ferramenta é tão extraordinária que ela, lembrei agora, ela tem você consegue projetar isso Consegue. para frente. Então, se eu quero ver como que está o pH daqui 5 anos, É possível. daqui 7 anos, né? Pela idade, pelo teste, com essa equação pronta, tudo isso estruturado, a metodologia individual de cada um desses resultados mostra, inclusive na Organic, quando a gente fez isso há praticamente quase 2 anos atrás, estava eu mesmo com o horizonte temporal maior da companhia, isso mostrou que eu estava, acho que no posto certo ali, foi até um modelo de negócio praticamente quase que de inovação que a gente criou no mercado, mas por eu também ter uma camada de pessoas bem mais novas e numa velocidade muito rápida de desenvolvimento e também alinhadas à cultura, toda essa equação mostrava que em 5 anos a 7 eu ia ter pessoas da companhia me passando com relação a essa cognição e subindo assim lá na estratosfera. Fiquei muito contente, inclusive, né? Porque aí você vê que o teu negócio tem sucessão. Tá bem direcionado. Né? Não sucessão de herdeiros, sucessão da companhia, de fato, com pessoas muito preparadas que estão dentro e têm uma capacidade evolutiva. É possível, sim. A metodologia, ela nos dá essa condição de você fazer uma curva, né? Você traça uma curva de crescimento que você percebe. Não é uma curva de crescimento. A proporcionalidade em que o índice vai caminhando em função da sua idade vai direcionando. E aí vem, claro, uma inteligência artificial por tudo atrás disso, né? O algoritmo, ele faz isso do teste em que ele te dá uma visão. Então, se eu pego hoje o que é, de fato, o horizonte temporal de uma pessoa, jogo isso projetando daqui 5 anos, aí eu consigo ver o ponto na curva, como é que ela vai estar. Isso não é diferente daquilo que a gente vê por aí. Por exemplo, vou por uma coisa bem simples aqui, a teoria do setênio. A teoria do setênio fala que a cada 7 anos... Setênio, de 7. Nunca vi. A teoria do setênio, ela fala que a cada 7 anos você tem um salto, vamos dizer assim, na sua maturidade, né, enquanto ser humano. E se você lê o que é cada período desse... É como se a gente falasse assim, eu vou ser bem simplista, tá? Sem ciência nenhuma aqui. Aos 7 anos você tá deixando uma primeira infância, já não é mais aquela criancinha, aquele bebezinho. Quando você entra na adolescência, você já não é mais uma criança, então é aos 14. Opa, peraí, eu já tenho uma nova perspectiva. Quando eu entro nos 21, eu tenho outro salto de maturidade. Aos 28, sabe? Aos 35... Se a gente pensar muito de uma forma muito simples, você vê com clareza... Claro, nós estamos falando aqui em condições normais, né? Sem ter nada acontecido que seja de tal impacto que cause ali um choque de paralisação ou alguma coisa nesse movimento. Nós estamos falando de um movimento em curso natural. Então, quando a gente pensa no horizonte temporal, ele também tem esse movimento, que inclusive, na experiência prática, a gente percebe que ele não deixa de ter uma sinalização lado a lado com o setênio. É como se a gente percebesse que a cada 7 anos esse horizonte temporal também ele fizesse um movimento significativo, sabe? Mas é como a gente fala, assim, é uma ciência muito profunda por trás, sabe, Paulo? Não, E na maioria das vezes... Eu nem quero avançar mais também dessa profundidade. Eu até falei já para você, eu acho que a gente conseguiu, através dessas conexões que a vida vai nos presenteando, né, de acessos extraordinários a pessoas extremamente significativas na nossa vida e nos negócios. Mas eu sei, eu tinha conhecimento, até relatei isso na empresa, a gente chegou numa camada muito profunda, tanto que você até comentou ontem, quando a gente estava ali numa reunião, onde a gente chegou lá num nível muito na frente e a companhia nem está preparada para essa camada profunda. É ótimo, né, porque o conhecimento fica com a gente, agora a gente tem que entender, né, pelo menos ele chegou lá na frente, vai ficar mais fácil para evitar circular pelo caos, porque já estamos sabendo muito o que tem que fazer, né? Mas é muito profundo. Uma coisa muito importante, porque ao
ao ser percebido a existência dessa possibilidade, que é a gestão da complexidade dentro das organizações, é muito comum que no primeiro momento acenda uma luz assim, opa, eu vou trazer a gestão da complexidade, e mesmo que eu tenha muita possibilidade financeira, eu vou injetar aqui todo mundo de horizonte temporal alto. Não é assim. Qualquer organização, qualquer negócio, qualquer patamar de empresa, ele precisa... O sucesso da gestão de pessoas é conseguir responder adequadamente quem eu preciso, para onde, para quando, né? Então, isso é muito importante. Você até comentou, nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Por quê? Isso é muito claro. Todas as vezes que nós temos pessoas desenquadradas da cadeira ou da necessidade da empresa, ou eu tenho sobra ou eu tenho falta. Se estiver sobrando, ele vai sair. Vai. Se estiver faltando, ele vai afogar. E às vezes ele sai porque ele não dá conta de entregar, ou às vezes ele sai porque você o convida a sair porque ele não deu conta de entregar. A bola da vez é o equilíbrio, é a clareza, né? O que eu quero, o que eu preciso, qual é o perfil para o meu momento de empresa. Por isso que as organizações precisam tanto ter a coragem de responder para elas mesmas quais as pessoas e para cada momento. É aquela dor, às vezes, de fazer uma virada de chave e a empresa tem 10, tem 15, tem 20 anos. Tem uma turma que, há 10 anos atrás, ela estava plenamente adequada àquela cadeira. E se a gente fosse pensar na empresa tendo um horizonte temporal para relacionar com o mundo hoje no mercado, as empresas estão sendo desafiadas a um horizonte temporal muito alto, porque o mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo muito rápido, num nível de complexidade muito alto, onde você tem que pensar em diversos fatores ao mesmo tempo para você fazer o seu negócio dar certo. Então, se lá atrás, uma empresa de 10, de 20 anos atrás, teve uma turma que, hoje você precisa perguntar, essas pessoas são as mesmas pessoas para hoje? E elas serão as mesmas pessoas para daqui 5, 10 anos? E a gente não está falando da integridade, valores. Não. A pessoa, ao contrário, ela é afogada porque a empresa está precisando de um conjunto maior ali Exatamente. de competências. Aquela pessoa está no teto, está entregando o máximo dela e aí vira aquele cara. E geralmente eu vejo muito isso aí, assim, inclusive um dos maiores erros que a gente vê, né? A pessoa colocar ali questão de familiares ali, vamos falar, o filho acabou lá a faculdade, meu filho está fazendo administração, acabou, vem aqui para um cargo de gerente, diretor operacional, coloca já o cara no nível que tem abaixo pessoas muito mais preparadas para a função que ele está, e o que acontece com as pessoas que estão abaixo dele aí, né? Não fica ninguém na companhia, porque o teu teto é menor do que você pode voar. E aí você vê aquela empresa estacionada, a empresa derretendo, as coisas não acontecendo, e você vai procurar apontar dedo. Você fez isso com um movimento, às vezes, de amor, querendo achar que a sucessão é do sangue e a sucessão é do negócio. Deixa teu filho em paz, preserva ele. Põe ele no lugar da cadeira de acionista, com pessoas preparadas para orientar, que ele tenha confiança e que são especialistas em finanças, em pessoas. Exatamente. Em olhar para esse futuro, validar, ajudar a validar o teu futuro e das tuas outras gerações. Não expor o cara a risco. Na verdade, você expõe o negócio a risco, você expõe a pessoa e, inclusive, até um rompimento familiar, porque isso vai acontecer ou quando acabar a tua empresa ou quando você tiver que desligar. Quando eu ouço você falar assim, me vem algo que eu sempre reflito diante dessas situações. É assim, quando você fala quais são os erros cometidos, né? Nós começamos o nosso bate-papo assim. Uma outra questão que é muito comum e que eu considero um ponto de atenção é responder com clareza e ter a clareza de que as pessoas servem às organizações e não as organizações servem às pessoas, né? Elas trabalham através das empresas. É uma coisa que eu tenho... E não para as empresas, é através. Isso aí já é uma filosofia de vida que eu falo que é o meu sonho de consumo para o mundo corporativo. O dia que as pessoas tiverem a capacidade de compreender. E aí isso está numa outra dimensão. Isso está numa dimensão do ser humano ter em si a consciência de que nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui dotados de um talento, de uma capacidade ou do potencial de adquirir competências que depois de termos nascido a gente pôde adquirir nas nossas experiências práticas, nas nossas buscas teóricas, e que nós estamos aqui para fazer uma entrega, né? É o servir. E essa é uma entrega que eu faço através
de um caminho. É como se eu precisasse de um gasoduto para canalizar essa energia. Energia no sentido de potencial de trabalho, né? De entregar aquilo que o meu talento me permite. E as organizações, para mim, elas representam isso. Não importa se você é o dono dela, não importa se você trabalha nela. Ela é o caminho através do qual você pode, de uma forma estruturada, colocar o seu talento a serviço do nosso mundo. Eu tenho um CEO que foi um mentor muito grande, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele por quase 18 anos, Marco Antônio Nasser de Carvalho, uma pessoa ímpar na minha vida. Da Terrana? Terrena. Terrena. E o Marco Antônio, ele tem uma experiência muito bonita, porque ele se percebe realmente servindo através da empresa dele e dos sócios, porque eles são 3 sócios. Mas certa vez ele optou por fazer uma experiência que era como docente, e ele foi dar aula. Ficou um tempo dando aula, nessa ânsia de se posicionar a serviço de alguma coisa. Então ele queria compartilhar os aprendizados empresariais dele, né, no curso de administração de empresas, se eu não me engano, ou era gestão de agronegócio. E depois, em um determinado momento, ele compreendeu que ele tinha a empresa dele a serviço num movimento muito mais amplo do que propriamente dito está dentro de uma sala de aula. Porque ali ele servia às pessoas que trabalhavam com ele e ele servia à comunidade, enfim, todos os stakeholders, digamos assim, que compõem a organização. Então é isso que nós estamos falando. Essa consciência... compreender que lá, através de lá... O dia que nós conseguimos compreender ou trabalhar essa consciência dentro das organizações, a gente começa a ter um pouquinho mais de responsabilidade, no bom sentido, de dar de fato a cada cadeira o ocupante que ela precisa. Porque quando eu coloco um ocupante sem nenhum critério, e aqui eu não falo da necessidade única e obrigatória de se trabalhar através da gestão da complexidade, não. O mundo sobreviveu até muitos e muitos e muitos anos sem a gestão da complexidade e as coisas aconteceram. O que ela vem assim como a inteligência artificial chegou no mundo da tecnologia, uma tecnologia como ferramenta de trabalho, o horizonte temporal ele chega como uma alternativa que amplia um pouco mais a nossa possibilidade de uma adequação condizente com o que o cenário atual nos pede. Fantástico. Porque até pouquíssimo tempo atrás você fazia um planejamento estratégico e batia no peito que o teu planejamento era para 5 anos. Hoje é loucura você falar que seu planejamento estratégico tem uma estratégia desenhada para 5 anos. Nenhuma empresa consegue estar hoje com a percepção do que ela pode ter sinais daquilo que ela quer para si num movimento de 5 anos. Mas o planejamento dela muda a todo instante, porque você tem cenários. Quem aqui não sabe que você dorme com um cenário, por exemplo, financeiro, econômico e não amanhece com outro? Uma Perfeito. Catástrofe, uma divergência política, não é assim? Então, é muito difícil. E à medida que você tem pessoas com essa capacidade de parar, opa, beleza, o retrovisor, e agora? O que fazer? E aí, porque quanto mais, não é à toa que, né, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Quanto mais pessoas você tem nos lugares adequados para fazer a pergunta no nível necessário, maior a chance de você prover alternativas para a sustentabilidade do seu negócio. Porque essa pessoa, na hora certa em que aconteceu um caos, se ela sabe fazer a pergunta, ela sabe sair da situação ou prover uma solução que vai ajudar a minimizar o impacto. Nossa, fantástico. Não é um conhecimento, porque às vezes o seu conhecimento, por exemplo, a pandemia, o que valeu o conhecimento maravilhoso de muitas e muitas e muitas empresas no momento que a pandemia veio de verdade. Ali a pergunta era, que alternativa nós temos para minimizar o máximo possível o impacto dessa realidade que ninguém sabia lidar com ela. Nem a área médica sabia. Nem a área médica. Não, o poder de fazer a pergunta certa, mas aí também a pessoa tem que estar vestida na cadeira certa, né? A gente tem um conselho de administração contratado em São Paulo e tem 3 pessoas, o Felipe Atábio, o Rogério Melz e a Flávia Molina, né? Uma complementariedade de perfis, idades e de posições, mas assim, a capacidade que eles têm de fazer a pergunta e você mesmo fazer a resposta. Você tem a resposta, né? O poder que tem a capacidade. Então, você vê que você é transformador. Eu acho que isso que você comentou das empresas de 10 anos, da questão
de 20 anos atrás, 10 anos e hoje, tem a evolução. Algumas pessoas conseguiram acompanhar e estão na cadeira certa, algumas não mais. É o conflito, né? E a gente vê ali, hoje a gente ouve muito, né? Empresa que sai do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 10 para o 100, né? É mais ou menos isso. A gente não está falando do Paulo, da Marcela, da Claudiana, a gente está falando daquela cadeira, daquele conjunto de habilidades e competências, de quem tem que estar sentada nela para aquele momento, né? Exatamente. E a gente por trabalhou... carinho, gratidão. Aí vem. O Dr. Décio um dia me falou o seguinte: gratidão não é dívida, né? Ele já me deu uma largada, ele fazia, falo com ele, em 1 minuto ele me dá uma gratidão não é dívida. Às vezes você tem uma atitude muito maior de gratidão verdadeira quando você permite que o outro siga. Porque numa filosofia, vamos dizer assim, essas coisas de RH, né? Gratidão é graça em ação, ao meu ver. Né? Assim, eu sou grato quando eu consigo agir a partir daquilo que representa graça na minha vida, indiferente da situação que acontece. Na nossa relação com o outro também é assim. Às vezes eu me mostro grato verdadeiro ao outro quando eu permito que ele vá. E ele vá porque ele pode ser de verdade muito mais útil numa outra cadeira e que eu não tenho para ofertar para ele do que Perfeito. O sofrimento de permanecer ali. Sabe por quê, Paulo? Você está afogando o cara. Às vezes você não consegue ter habilidade, olho no olho, igual a gente está tendo, que você até sinalizou. Quantos casais você não tem capacidade de olhar no olho e ser sincero? Mas como assim? Estou casado há 20 anos. Não tem. E você não tem capacidade de... e eu também tenho, de certa forma, estou me desbloqueando com relação a isso, porque eu gosto muito de pessoas e aí, às vezes, em algum momento, eu tenho dificuldade de falar, ou desligar, ou de sinalizar, pela dificuldade até da comunicação, que pode ser... Tem que ter muita habilidade para aquilo ali não virar um ruído. E a pessoa, às vezes, nem quer estar mais lá. Tá louca para voar, vai ser muito mais feliz fora, muito mais produtiva. Você sabe que as relações interpessoais, assim, elas não têm um molde, né? Senão a gente faria igual uma aula de bordo. Punha a caixinha ali e falava que esse era o molde certo. Não é assim. Eu diria que essa dificuldade de olhar nos olhos um do outro, principalmente dentro da organização, quando a empresa precisa ter a coragem de assumir um posicionamento de que, às vezes, pessoas que caminharam com ela até ali não conseguem mais seguir, não é possível que ela siga. Isso está dentro da inteligência sistêmica, tá? De um olhar sistêmico. Então, não tem uma verdade aqui, não tem ali uma teoria que sacramenta isso, são percepções de 25 anos de estrada na área de RH. É que há um movimento que, se você consegue se colocar numa postura adequada em relação a ele, ajuda o gestor ou o tomador da decisão a tomar essa decisão certa. Uma é reconhecer que aquele ser humano, ele tem uma capacidade em si que dá a ele a condição de viver sem a empresa. Ele não é uma pessoa que está fadada a viver à sombra daquela empresa porque ele trabalhou com ela 10 ou 20 anos. Se é feito de uma forma respeitosa, carinhosa e assim, muito, muito munida de confiança, e essa confiança eu confio tanto nessa pessoa, na capacidade dela, que eu sei que ela é capaz de seguir, né? A pessoa leva para... A pessoa aí traz a questão, sou incompetente. Não. Eu confio, ela consegue. Eu olho para ela com o olhar de quem acredita, sabe? Sabe aquele olhar de quando você vê seu filho na escola fazendo a apresentação do Dia dos Pais, ele é o mais bonito de todo mundo. É o que tá dançando melhor. O bichinho tá lá desconcertado e tal, a gente tá olhando para ele. É como se a gente estivesse olhando para aquela pessoa numa convicção de que na inteireza dela como ser humano e profissional, ela consegue sobreviver sem a empresa. Porque no fundo, tem um quesinho de arrogância nosso de achar que aquela pessoa não consegue sobreviver sem a nossa empresa. E o outro movimento de postura é quando, enquanto líder, enquanto tomador de decisão, eu tenho tanto medo dessa conversa difícil e eu estou tão desencorajado em chegar e dizer para o Paulo esse movimento de gratidão, mas que não dá para seguir mais junto. Eu também estou vestido de um movimento da necessidade da minha importância pessoal. E a minha importância pessoal é o que me impede de não agradar sempre. A minha importância pessoal
E não quer dizer que isso seja um movimento puro e simples, consciente, de vaidade. Não é isso. Às vezes é um movimento num nível de inconsciência que não faz a menor diferença, porque o estrago é o mesmo, mas que eu estou vestido de uma postura de importância pessoal que eu não quero desagradar. As conversas difíceis, as tomadas de decisões difíceis que impactam vidas, quando elas são feitas com respeito profundo, com gratidão verdadeira, elas nos convidam, a primeira coisa é abrir mão da nossa importância pessoal. Porque nós vamos desagradar pessoas. Aí aquela consciência que nós falamos antes. O quanto eu estou de fato convicto de que eu sirvo à organização. E não a organização me serve. Aquela honestidade intelectual ali. Porque se eu estou convicto de que eu sirvo à organização, à empresa, a minha tomada de decisão é olhando para a empresa e aquilo que é melhor para ela. Por quê? Porque ela tem uma entrega. Tem uma entrega para a sociedade, para o cliente, para a comunidade e inclusive para as demais pessoas. Tem uma frase muito forte que diz assim: nós, enquanto empresários, líderes, tomadores de decisão, nós não temos o direito de sacrificar o coletivo em função do individual. Eu, às vezes, tenho um gestor que eu tenho todos os indicadores. E esses indicadores, não é um determinado dia eu chego e entendo assim: nossa, o Paulo não está me atendendo mais. Não é isso. Porque a empresa também ela tem que estar muito consciente de que lhe cabe na gestão de pessoas foi feita. E eu falo que isso tem duas vertentes. A vertente 1 é que a empresa precisa estar consciente de que ela fez o dever de casa, sabendo onde ela está, com clareza, para onde ela quer ir e o que ela precisa. Então, é quem somos, para onde vamos e o que precisamos. No pilar o que precisamos, vem a resposta que está focada em relação a recursos, processos e pessoas. Quando nós vamos olhar para pessoas, nós temos algumas outras respostas a nos dar. E essa outra resposta é: em relação às pessoas, eu fiz tudo, absolutamente tudo que me cabe enquanto liderança, enquanto empresa, para assegurar que as pessoas sabem o que fazer, como fazer, para que fazer. O que fazer está dentro da estratégia, o meu farol. Como fazer está dentro dos processos bem definidos, que é o que vai dar o direcionamento. Para que fazer está dentro da cultura, do propósito. E aí, por último, eu olho para o quem. Então, se eu tomo uma decisão de desligar um time só olhando para o quem e não fiz a autoavaliação enquanto líder e enquanto dono da empresa, se eu fiz o dever de casa, minha empresa sabia onde ela está, para onde ela vai, o que ela precisa. E no pilar o que ela precisa, ela assegurou, no pilar pessoas, ela assegurou que as pessoas saibam o que fazer, como fazer e para que fazer. Então, na hora que eu olho para o quem, que é o último dessa linha, eu tomo uma decisão tranquila. É porque o quem, nesse movimento, eu sei onde eu estou, para onde eu vou, o que eu preciso, e aí o quem eu tenho hoje não tem mais possibilidade. E não tem mais possibilidade porque a realidade dele o convida a seguir um outro momento de uma empresa que não está no momento da minha. E tá tudo certo. E o impacto que tem de você forçar, oprimir, afogar uma pessoa no lugar. Que isso também impacta em centenas de outras pessoas. Olha, o problema do adoecimento emocional dentro das empresas, ele parte, inclusive, né, muito disso. Hoje vem aí imagina, uma norma regulamentadora para dizer você precisa fazer gestão das emoções dentro da empresa, né, que é a NR1. E essa norma regulamentadora, ela existe para tentar atacar aquilo que hoje já é sintoma. E eu percebo que as organizações começam a atacar o sintoma aquela mesma mania que nós seres humanos temos. Como é que eu ataco o sintoma? Tomando o analgésico. O sintoma, ele é um referencial fantástico, porque ele é o sinalizador de que alguma coisa não está funcionando bem. Mas é a causa que elimina. E uma das causas que conduz as empresas a uma realidade que precisa de uma norma regulamentadora para cuidar da gestão de pessoas é a ausência da clareza de direcionamento de pessoas posicionadas no lugar certo. Desde que mundo é mundo, quando você dá um fardo maior do que a capacidade de carregar, não suporta. Não suporta. Então, é claro que na inteireza do ser humano ele está impactado por vida pessoal também. Mas você imagina... A ausência da clareza as pessoas sentadas na cadeira certa,
com a clareza para onde elas estão indo, com direcionamento bem estruturado, com processos que deem a ela segurança se ela está ou não no caminho. O processo é a faixa do asfalto na rodovia. Se eu olho para ele, eu sei se eu estou para a direita, para a esquerda, se eu estou caindo no acostamento, se eu estou ultrapassando na hora certa, se eu estou com risco de colidir. Imagine que você teve uma tempestade e derrubaram todas as placas de uma rodovia de trânsito. Mas se as faixas estiverem bem sinalizadas na pista, você consegue determinar os movimentos que você precisa fazer, pelo menos com a segurança mínima necessária. Você é capaz de perceber uma curva pela direção que a faixa está tomando no asfalto. Agora, eu coloco as pessoas dentro das organizações. Muitas vezes eu não tive o cuidado de fazer um fit entre cadeira e ocupante. Eu o coloco espelhado num currículo e numa trajetória que mostra através do retrovisor que ele sabe tudo que ele precisa para desenvolver aquela função. Não preocupei com o aculturamento dele e coloco um padrão de resultado que sequer é gerenciado por indicadores metrificados gradativamente. E aí vem todo o caos do que a gente já está vivendo, exposto no cenário que não é controlado por nós, né? Informação, essa loucura toda. Qual que é a chance disso dar certo? 0. Qual que é a chance de não ter adoecimento? Porque na hora que a coisa fecha lá no final, você tem pessoas que adoecem pelo alto nível de comprometimento. Aliás, é um dos maiores sofrimentos. Eu brinco que chega a ser um sofrimento fetal. Você colocar uma pessoa de CV alto, né, que é comprometimento com os valores altos, é aquela pessoa que realmente dá o sangue pela empresa, numa cadeira que é maior que o horizonte temporal dela. Porque ela vai se sacrificar para te dar uma resposta que ela não está apta. E isso faz a pessoa... Porque a empresa cresce. Porque a pessoa... Claudiane, não, a gente vai ter que gravar. Eu vou ter que te trazer inúmeras vezes para Maringá, porque a gente nem abordou a questão de cultura orientada a resultados, nem... Já passaram 1h? 1h15, é que parece que foi 20 minutos. É que a gente tem um outro compromisso depois, senão eu ia emendar isso aqui, ia ter umas 3 horas. E assim a gente desdobra isso. Eu acho que a gente tem muito conteúdo bacana, acho que você tem capacidade de fato, sim, de impactar muitas organizações só com a capacidade toda, de uma clareza muito grande que trouxe, inclusive para mim novamente hoje, ouvindo você novamente, que a gente já se conhece, fala, estamos trabalhando, hoje é sexta, né? Já estamos desde uma semana em trabalho. Cada dia, assim, o entendimento fica mais claro, né? A gente está falando os mesmos assuntos, né? Mas eu acho que a gente dorme, acorda assim, né? Vai entendendo, vai organizando ali o HD, né? Vivendo ali, ó, fazendo essas conexões que são fantásticas. E outra pergunta que você me ensinou a fazer essa semana, né, com relação a uma cultura orientada a resultados, que no caso é a nossa, para falar com o líder, né, quais fatores te impediram, tinha que vender 1 milhão, vendeu 800, né? Uhum. Quais fatores te impediram de alcançar o resultado? Né? Uma pergunta estruturada, bacana, que vai fazer o cara dar a resposta para você e não apontar, eleger, enfim, leva para uma outra camada, né, da pessoa mesmo, ser muito sincero. Claudiane, antes de encerrar, obviamente, aqui eu vou entrar um pouquinho aqui numas perguntas aqui para você. Deixa eu só fazer 2 correções, posso? Sim, claro, por favor. É só porque é importante, né, como a gente vai... Claro, por favor. Lá no início você mencionou que eu fui facilitadora do Empretec, na realidade eu fui gestora dele, né? Eu era a pessoa que geria o Empretec no mercado. Os facilitadores são quem aplica o Empretec, né? Sim. E outra coisa é que quando eu mencionei a obra de Jacques, que deu origem à gestão da complexidade, eu me confundi e falei na teoria das restrições e não é. É nos requisitos organizacionais, que foi a obra que origina tudo isso. É só para importante deixar. É que essa questão de facilitadora é pela questão da... É porque eu falo que eu sou facilitadora, né, dentro das organizações. E tem todo esse teu outro grau sou facilitadora mesmo, da inteligência não sou sistêmica, familiar, que também hoje a gente espelha. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui é aquela constelação familiar ali, aquela análise sistêmica, trazendo para dentro da organização. A inteligência sistêmica, ela foi aplicada, né? Isso foi um zelo muito, muito bonito, muito carinhoso do Décio, quando ele, com toda a experiência dele, com toda a visão, porque nessa trajetória de médico que se tornou um consultor empresarial, né, organizacional, ele pegou esse conhecimento das relações humanas observadas a partir do olhar da inteligência sistêmica e levou isso para as organizações. E é fantástico, né? É transformador. Ele é... Dr. Décio está louco. Mas vamos lá, desculpa, é só porque eu entendi que fosse importante, assim, eu entendi que fosse... Qual o momento mais extremo da tua vida?
extremo da minha vida? Em que sentido, assim? Qualquer? Qualquer. Eu acho que o maior impacto da minha vida foi aos 17 anos, deixar minha família para trás, no Pará. Eu sou mineira, mas meus pais são mineiros, foram embora há 47 anos para o estado do Pará. De verdade, a minha mãe e meu pai escutaram onça urrando em volta do casebre onde eles foram viver. Comigo e meu irmão, eu tinha 1 ano e 2 meses de idade quando eu fui embora. E aos 17, nessa consciência de querer fazer um movimento, né, de estudar, de ser independente, aquele sonho, né, que todas as mulheres da minha geração tinham muito forte, meus pais me apoiaram e eu saí do Pará 2.300 quilômetros para vir para Minas. Então, a minha realidade era a realidade do interior do Pará, em Tucuruí, de muita proteção familiar, muita amorosidade, para olhar para o mundo numa busca muito minha, né? Então, por exemplo, até como eu entrei dentro da escola no 3º ano do ensino médio e tinha matéria que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, porque o ensino público no Pará é muito precário, né? Eu tive que olhar muito para o farol para não deixar a peteca cair. E isso foi muito disruptivo para mim, né? Acho que foi o momento mais extremo, assim. Mas eu sempre fui, graças a Deus, muito apoiada pela família, enfim. Já tive algumas coisas aí de perrengues de saúde, mas nada que eu não tivesse já preparada para viver, sabe? Fala de perrengue de saúde, eu faço um podcast só meu aqui. Inclusive, tô tudo estrupiado aqui da cirurgia que tive que fazer semana passada. Do nada, apendicite, opera, enfim. Qual legado Claudiane quer deixar nessa vida? Que as pessoas sejam capazes de se olhar como pessoas. Recentemente eu fui convidada para fazer uma palestra para um grupo de estudantes de jornalismo e publicidade. E eu falei que se eu pudesse deixar uma frase para eles é que nós somos seres humanos interagindo com a tecnologia para a nossa evolução e não seres tecnológicos interagindo com a humanidade para evoluir. Não é de hoje que isso existe, tantas frases bonitas, né? Toda vez que você toca uma alma humana, é só uma alma humana e por aí vem. Eu acho que nós perdemos a capacidade de olhar para o ser humano como ser humano. Eu tenho muita confiança que, por onde eu passar, levando o meu trabalho na gestão de pessoas, e você viu no trabalho que eu conduzi com vocês, eu abro falando do que é a relação primeira que existe entre eu, o outro e o objetivo maior, que é a sociedade. E quem pega o conceito de sociedade sabe quão bonito que é quando você une forças para um objetivo comum. As organizações precisam olhar para isso de novo. E não é olhar com pessoas com esse olhar paternalista, não é isso. Inclusive, quando eu olho para uma pessoa, enxergando ela como pessoa e valorizando aquilo que ela tem na sua essência, do jeitinho que ela é, eu aumento a confiança de acreditar que ela sobrevive sem a minha empresa. Porque eu enxergo ela a partir da inteireza do ser dela. E não como se ela fosse um apêndice dependente da minha empresa e não conseguisse sobreviver. Entende? E eu sempre agrego isso em tudo que eu faço, em tudo que eu falo e na minha confiança. Acho que nos ajuda a despir do julgamento, nos ajuda a despir da expectativa em relação ao outro. Se eu conseguir plantar isso como sementinha por onde eu passar, valeu a pena. Você é teu discípulo, tá? Já tô aqui. Não, porque eu não tenho. Eu não sou mestre. Igual o Dr. Gass não deixa chamar de guru, né? É. Qual sonho a Claudiane ainda não realizou? Ah, tem um. Que a minha turma lá em casa já começa. Calma. Será avó. É um grande sonho que eu tenho. Tem que ser o Vitor, então, porque a Alice tá muito novinha ainda, né? Mas ele fala também, né, que tem que levar um tempo mais. O Vitor é perigo fazer você... Vou brincar aqui, né? Voz múltiplas vezes. Boa pinta, músico, tá aí numa pré-carreira maravilhosa iniciando. É, claro que isso tá... Daqui a pouco vai bater na porta do país inteiro lá na tua casa. Isso está nas mãos de Deus, sem dúvida nenhuma, mas meus filhos me inspiram a confiar nisso, graças a Deus. Não são aqueles jovens, né, da geração... Da geração são, mas não são aqueles jovens que dizem não quero, enfim... Então, eles me inspiram a confiar que isso vai acontecer.
E eu sonho muito a viver isso, falo que eu quero viver isso com uma liberdade que o meu momento mãe não me permitiu, mas tá tudo certo, é porque aquela hora ali era a hora de eu dividir mesmo. E eu falo que quando eu estiver lá nessa fase, eu quero alguém ligar e falar assim, eu tô precisando de um trabalho. Não, essa semana é semana do Dia da Criança, eu tô só por conta dos netos. E esse é um grande sonho meu, um grande sonho. Sensacional. Claudiane, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar gravando aqui comigo, por estar impactando o PH aqui como um ser humano, como uma pessoa, numa evolução pessoal muito grande, muito gostosa, né? Porque a gente sabe que aí também consegue ser um multiplicador, né, desse conhecimento muito profundo que você tem, obviamente, com uma limitação muito grande, mas se eu conseguir só conectar já tá bom. Se a gente conseguir contar ainda um pouquinho disso aqui ainda fragmentado e que possa ser entendido, vou estar muito feliz. E muitíssimo grato por tudo que você tem feito para mim, para minha empresa, para as pessoas um todo, né? Até as pessoas que vocês nem imaginam, né? Como você teve até um relato aí essa semana do impacto que o Vitor Reis, teu filho, teve, sem nem saber de uma eu contei na palestra, né? É babação, gente, eu babo demais. Aí a gente vai no segundo podcast, para a gente ter conteúdo para o segundo, tá? E que esteja um bom retorno e que a gente se veja até breve. E quem estiver nos acompanhando aqui, Claudiane Reis tem o LinkedIn, Claudiane Reis, da Vicali Consultoria, para estar mais claro onde tem todo esse currículo, onde tem os trabalhos, postagens, enfim. É isso, deixa aí um like, curtam, porque esse episódio tem que ser distribuído de forma orgânica aí pelas plataformas, porque é muito poderoso. Obrigada, Paulo, pela confiança mesmo, assim, tanto do trabalho que estamos fazendo juntos, como de confiar que eu podia contribuir, né, compartilhando alguma coisa aqui nesse nosso momento. Obrigado a todo mundo que está nos prestigiando, irá nos prestigiar com a oportunidade de assistir isso aqui, se fizer sentido reverberar, pelo apoio aí na técnica. Nosso amigo Acley Serrano. Chiquérrimo nome, de artista mesmo. E muito obrigada a todo mundo, assim, de verdade. O que eu estou vivendo aqui é a oportunidade de servir através do teu podcast, da tua empresa, assim como eu confio que se chegar até mim é porque dá para seguir fazendo através de... Bora, nós estamos novos, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Isso aí. Nossa, ainda. Obrigada. Tá? Obrigado você, Claudiane. Um beijo, galera.